Christian Parenti, bem-vindo ao The Grey Zone. Obrigado. É bom estar aqui. Obrigado por concordar em participar desta homenagem ao seu pai, cuja vida e legado incríveis nos influenciaram tanto aqui no The Grey Zone. Ele moldou minha compreensão do mundo e realmente ajuda a explicar por que estamos fazendo o que fazemos, o trabalho que tantas vezes é difamado e mal compreendido. Seu pai viveu incríveis 92 anos, e acho que o melhor lugar para começar provavelmente seria pelo início. Qual é a história de origem de Michael Parenti? De onde ele veio e como isso moldou quem ele se tornou e sua compreensão de classe? Bem, ele nasceu em Nova York, em 1933, filho de imigrantes italianos, em East Harlem, quando East Harlem ainda era um bairro italiano. E seus pais eram muito pobres. Seu pai, meu avô, Michael Parenti Sr., nasceu na Itália e veio para cá ainda criança. Ele foi expulso da escola, ou talvez tenha abandonado, porque bateu em uma professora que o agredia. Ele não falava inglês, não conseguia aprendê-lo rápido o suficiente, então um dia pegou a régua e revidou, e o expulsaram da escola. Meu avô começou a trabalhar aos 9 anos, carregando carvão e gelo, escada acima nos cortiços. Como resultado, ficou corcunda e permaneceu assim. Foi no balhador braçal por toda a vida. A mãe do meu pai não nasceu na Itália. Ela nasceu em Nova York, filha de pais italianos, e o italiano foi sua primeira língua. Ela era costureira e trabalhava em oficinas de exploração. Então ele cresceu em um lar muito pobre, em um bairro muito carente e difícil, e isso o marcou profundamente. A mãe dele morreu de insuficiência cardíaca congênita quando ele tinha 17 anos, e ele presenciou isso. Ela estava em um hospital público. Desde jovem, ele tinha uma consciência muito clara da pobreza. Mas também era um garoto muito inteligente e estudou em uma excelente escola pública. O diretor dessa escola era um educador italiano conhecido vindo da Itália, que se dedicava muito a incutir orgulho nos italo-americanos. Então, era uma escola muito boa. E foi durante o New Deal, quando muito dinheiro estava sendo investido em infraestrutura pública e serviços para pessoas pobres e da classe trabalhadora. Então, sabe, Nova York era um lugar onde crianças pobres e da classe trabalhadora podiam receber uma ótima educação até a faculdade. E meu pai teve essa oportunidade. Ele estudou na DeWitt Clinton High School e depois foi para City College, que, sabe, era e ainda é uma ótima escola. Naquela época era realmente lendária. Quero dizer, os dias verdadeiramente lendários da City College foram nos anos 30, quando meu pai era criança. Mas, ele rapidamente, morando em Nova York, sabe, você anda por aí, começa a perceber, tipo, uau, a ilha de Manhattan não é só o East Harlem. Também havia esses ricos por toda parte, sabe? Você anda um pouco e já está no Upper East Side. Então ele tinha uma consciência aguda da desigualdade. Ele sentia isso na pele. Mas a família dele não era particularmente politizada. Ele morava em um bairro que fazia parte da base eleitoral de Vito Marcantonio. Vito Marcantonio era um político de esquerda, um socialista, e concorreu pelo Partido Trabalhista de Nova York. Ele trabalhou de perto com Fiorello LaGuardia para tornar o New Deal bastante voltado à esquerda em Nova York. Meu pai viu Vito Marcantonio discursar, e Marcantonio trouxe uma espécie de política de consciência de classe para o bairro. E isso teve algum impacto sobre ele, mas ele não era uma pessoa radical até bem mais tarde na vida. Ele saiu do City College começou a trabalhar na ONU, na sala de correspondência, quando tinha 18 anos. Depois foi para Paris por um ano em algum momento, logo após a faculdade ou durante a faculdade, não sei bem os detalhes disso. Então, sabe, ele estava se tornando bastante cosmopolita desde jovem. Um professor se interessou por ele e meio que o orientou.
Depois, ele foi para Brown e obteve um mestrado em 1957, e a partir daí começou a dar aulas novamente no City College, e depois foi para Yale, onde obteve um doutorado em 1962. Ele descreveu sua posição política para mim como a de um liberal típico da Guerra Fria naquela época. Ele estudou com Robert Dahl, que era um famoso cientista político liberal do mainstream. O doutorado do meu pai foi sobre os padrões de voto dos ítalo-americanos. A grande percepção dele, algo que mais tarde ele mesmo ironizou, dizia respeito à diferença entre aculturação e assimilação. Ele costumava zombar de como o pensamento dominante achava que essa era uma ideia brilhante, mas dizia que na verdade não era nada demais. Isso mostrava como os italo-americanos, os imigrantes italianos, podiam perder sua cultura, podiam se aculturar sem se assimilarem politicamente. A suposição na ciência política era que os grupos de imigrantes chegavam e, uma vez aculturados, se assimilariam politicamente e deixariam de ser um grupo étnico distinto para fins políticos, sabe, como um bloco de votação. E ele mostrou que não era bem assim. Você podia ter aculturação sem assimilação política. Ou seja, os italo-americanos podiam perder a língua, mas ainda manter uma identidade que tivesse peso na política. Nada particularmente radical, certo? E à medida que os anos 60 avançavam, foi a própria história que o arrastou junto com a corrente. Ele estava dando aulas, primeiro em Stony Brook e depois em Sarah Lawrence, e então conseguiu uma bolsa em Yale, por volta de 67, 68, 69. E sabe, como ele mesmo dizia, cansou de perder discussões. Acabava se metendo em debates tolos em que dizia, bem, precisamos lutar contra os comunistas. E os mais jovens respondiam, por que exatamente? E ele pensava, é mesmo, por quê? Por que estou dizendo isso? Então ele foi radicalizado pelo momento, pelos debates que surgiam, pelas notícias e pela escalada da guerra. No fim dos anos 60, ele estava profundamente envolvido com política. Tinha tido outras experiências, trabalhou com o Vista, nos Apalaches uma vez. Era um liberal de inclinação esquerdista, mas acabou se radicalizando e se tornando um ativista no final dos anos 60. Ele saiu da bolsa de estudos em Yale, eu nasci em 69 e meus pais se separaram nessa época, e foi para Champaign-Urbana, na Universidade de Illinois, em Champaign-Urbana. Lá, novamente, se envolveu com organização política. Fez amizade com dois outros jovens professores que também eram ítalo-americanos, um cara chamado Rocco Lombardi, ou John Lombardi, que é um químico famoso e agora professor emérito na CUNY, e um sociólogo chamado Phil Maranto, que infelizmente morreu bem jovem. Eles estavam profundamente envolvidos na organização por lá, e as coisas estavam ficando bem intensas por volta de 1970, 1971. Ele e Phil Maranto fizeram um pacto. Suspeito que tarde da noite, depois de algumas bebidas, embora meu pai não fosse muito de beber, de que, se um deles fosse atacado pela polícia, o outro interviria para defendê-lo. Provavelmente era só conversa de fim de noite. Mas eis que, certa vez, houve uma pequena manifestação e um caminhão basculante parecia estar dando ré em direção a alguns estudantes que faziam um protesto sentado. Meu pai estava apenas observando, de visita mesmo, nem estava participando. E foi até os policiais e disse, ei, alguma coisa precisa ser feita aqui. E os patrulheiros estaduais o atacaram e o espancaram. Phil Maranto estava lá e pulou para cobri-lo e protegê-lo. Phil também foi brutalmente espancado. Ambos ficaram gravemente ensanguentados, foram presos e acusados de crimes graves. E então meu pai, apesar do apoio de todo o seu departamento, e isso foi um padrão que se repetiu em sua carreira, todo o departamento, e eu não sei até que ponto isso chegava em Champaign-Urbana, mas em outros casos chegava até o presidente da universidade, e então a decisão era anulada pelo conselho de curadores. Mas ele não conseguiu a estabilidade. Seu contrato não foi renovado. Então ele deixou Champaign-Urbana e foi para a Universidade de Vermont, em 71, talvez 72, em Burlington.
E lá estava ele novamente, profundamente envolvido no movimento contra a guerra. Acabou na primeira página do jornal local durante uma passeata carregando, você sabe, a bandeira da Coreia do Norte. E foi um escândalo. Mas ele era um ótimo professor e publicou trabalhos importantes. Todo o departamento dele, o reitor e o presidente da universidade, aprovaram que ele recebesse a estabilidade, ou talvez fosse apenas a renovação do contrato. Não tenho certeza se já era estabilidade. O conselho curador disse: de jeito nenhum, esse cara é um radical, esqueça. E esses três foram perseguidos por anos depois disso. Sabemos disso porque todos tiveram dificuldade em encontrar emprego, e porque Rocco Lombardi, John Lombardi, foi informado de que estava sendo rejeitado por todas essas instituições. E um deles, algum reitor, disse: ei, sabe, recebemos uma carta do presidente da universidade, ou de alguém como chefe do conselho, alguém de alto escalão na Universidade de Champaign-Urbana, dizendo que você é, sabe, um radical, um problema. Então Lombardi contratou um advogado que ameaçou a universidade, dizendo: sabe, nós vamos processar vocês. Temos uma cópia dessa carta. Temos provas de que vocês fizeram isso. Então, se fizerem isso de novo, vamos processar. O próximo emprego por qual Lombardi se candidatou foi na CUNY, e eles não intervieram. Assim, meu pai não foi reconduzido ao cargo na UVM. Depois, ele foi para a Universidade de Albany, SUNY Albany, e para a Universidade Cornell. E a partir daí, ele se tornou uma espécie de acadêmico itinerante. Continuava sendo demitido, mesmo quando seus colegas o apoiavam. E ele passou a ser cada vez mais rotulado como um radical. Nesse processo, sua visão política evoluiu de uma perspectiva simplesmente radical e anti-guerra para se tornar marxista. Ele começou a ler Marx, não havia lido Marx na pós-graduação, não tinha feito nada disso. Tudo foi por conta própria nos anos 1970. Começou a ler Gramsci, a ler Marx e tornou-se marxista. Depois passou um tempo em Burlington. Não sei bem a cronologia, mas em Burlington, ele se tornou amigo próximo de um cara mais jovem, cerca de 8 anos mais novo, chamado Bernie Sanders, que no início havia feito aquelas campanhas para prefeito de Burlington, no estilo hippie, cheias de provocações e performances. Em algum momento, acho que foi por volta de 75 ou 76, ele voltou para Vermont. Meu pai voltou para Vermont e concorreu ao Congresso por esse partido, o Liberty Union Party, que é esse partido peculiar de Vermont que ainda existe. E sabe, ele cortou o cabelo, vestiu terno e gravata e foi falar com as pessoas comuns de Vermont para defender o socialismo. Eu me lembro disso. Quando ele foi para a parte de Vermont, onde eu morava, no sul do estado, eu fui com ele. Vi ele discursar, ouvi como explicava que já existiam elementos de socialismo em coisas como as escolas públicas, as estradas, a gestão municipal do lixo, e ele não recebeu muitos votos. Nós conseguimos cerca de 7,5% dos votos, enquanto o Liberty Union normalmente obtinha apenas cerca de 1% ou até menos. E segundo meu pai, naquele momento, ele disse ao Bernie: sabe, você deveria levar isso a sério, não como um protesto, mas realmente tentar se tornar prefeito de Burlington de verdade. Você consegue. Tenho certeza de que muitas outras pessoas também estavam dizendo isso ao Bernie, e ele provavelmente já estava pensando nisso por conta própria. Depois, Bernie concorreu mais 2 vezes e finalmente se tornou prefeito em 80 ou 82. No final dos anos 70, meu pai estava passando por um momento muito difícil. Ele não conseguia arrumar emprego, mas conseguiu sobreviver porque escreveu, entre outras coisas, o primeiro livro didático radical sobre governo. Para os mais jovens, isso é difícil de entender, mas antes da internet, antes das máquinas de Xerox, os livros didáticos eram um grande negócio e muito importantes. Era assim que as leituras eram fornecidas na faculdade. Os professores não tinham, sabe, apostilas. Era tipo, você compra esse livro didático. Então não existia um livro didático de governo radical. Se você fizesse uma aula de governo dos Astausems, a literatura disponível era ridícula, do mainstream à direita.
E assim, Democracy for the Few, o primeiro livro didático de governo radical, basicamente sustentou nossa família. Meu pai, minha mãe e eu, eles eram separados, mas meu pai era muito generoso em termos de pensão. E também eram os anos 70, era uma época muito mais fácil de se virar. Democracia para os Poucos é um livro que ainda é compartilhado e passado adiante, meio como o ponto de Sami nos círculos de esquerda. Ainda é influente. Um dos poucos livros que realmente definiram as coisas. Foi revisado 9 vezes, então há 9 edições. A cada 3, 4, 5 anos, ele era atualizado. Então sim, ainda é amplamente utilizado. Um livro muito, muito influente. Essencialmente, o argumento é que o sistema é manipulado e que os interesses corporativos e as elites econômicas usam propaganda para mantê-lo assim. No entanto, ele acreditava em reformas. Não estava completamente desligado do processo político americano. Ele achava que ainda havia uma possibilidade de mudança, o que o diferenciava de muitos outros pensadores radicais da época. Sim, ele apoiava as revoluções do Terceiro Mundo. Com o tempo, passou a apoiar a União Soviética, mas também defendia políticas reformistas, do tipo do New Deal. Quero dizer, ele chegou a se candidatar, sabe? Sua política era muito pragmática nesse sentido. Ele apoiou a Revolução Cubana, não porque fosse seu ideal, mas porque acreditava no que ela representava. E ele foi até lá e falou abertamente sobre os problemas que via, mesmo nos dias áureos dos anos 70. A burocratização que estava ocorrendo, a corrupção já incipiente. Tipo, sabe, no hotel, alguém da delegação chegou a ter parte da roupa da lavanderia roubada. Ele era aberto sobre isso. Ele não idealizava. Certo. Mas ele era, sabe, não ideológico. Não é como se tivéssemos um cardápio de escolhas infinitas. Esses projetos de mudança social são incrivelmente difíceis de alcançar e ocorrem sob condições e conjunturas específicas. E, portanto, se você for realista ao enxergar uma mudança econômica progressista como uma ampliação de direitos para as pessoas, uma redistribuição de riqueza e uma expansão das oportunidades sociais para as massas de trabalhadores, isso vai acontecer de várias formas diferentes. Então, essa sempre foi a política dele. Acho que foi melhor em Cuba, onde machuquei minha perna, uma lesão muito séria no tendão de Aquiles. Fui a um hospital e fiz uma cirurgia, e ninguém me fez aquele exame que você recebe nos Estados Unidos. O primeiro exame que fazem quando você chega a uma clínica de emergência e pode estar sangrando de 3 lugares. O exame da sua carteira para ver se você tem cobertura médica. E se não tiver, mandam você para outro hospital, largam você no hospital público do outro lado da cidade enquanto ainda está sangrando. Foi melhor em Cuba, onde fiz a cirurgia e não precisei pagar um centavo. Voltei para cá com o gesso e tentei conseguir um ortopedista. E não consegui. E eu podia pagar, eu disse, eu pago. Você não entende, eu pago. E eles disseram, nós sabemos que você paga. Nós não atendemos nenhum outro tipo de paciente. Mas todos estavam com a agenda cheia. E eu finalmente consegui um cara que tinha acabado de sair da faculdade de medicina. Eu entrei mancando no consultório dele. E ele olhou para o gesso e disse, deixe por mais uma semana, são $50. Posso te dizer, nunca me arrependi tanto de pagar $50. Era melhor em Cuba. Em um país pobre, recebi um bom atendimento médico. Em um país rico, sou tratado como um mendigo e um pária. Era melhor em Cuba, onde não vi nenhuma criança com a barriga inchada, com fome e pedindo esmola. Não vi ninguém pedindo esmola. Era melhor em Cuba do que em Washington, D.C., onde moro e caminho pelas ruas e vejo pessoas em total miséria e desorientação. Paradas ali pedindo comida, pedindo dinheiro, dormindo em corredores. Eu vejo que no país mais rico do mundo, é aí que era melhor. E quando você fala sobre liberdade, isso é liberdade. E quando você fala sobre opressão, isso é opressão. Dormir em uma porta é opressão. Quer saber o que é opressão?
Então durma nas portas da terra dos livres e do lar dos bravos. E todos vocês sabem o que é opressão. Quer saber o que é opressão? Então pense nos caras que ficam ali se perguntando se vão torar os miolos porque não conseguem pagar a hipoteca da casa, não conseguem alimentar os filhos e vem tudo desmoronando. É aí que era melhor. E essas são coisas reais. E isso faz parte da liberdade. Agora, o exército. E sim, você tem razão. Não é muito comum na esquerda apoiar ao mesmo tempo posições reformistas e, sabe, movimentos armados, revolucionários de extrema esquerda, esse tipo de coisa. Então havia uma história que você queria contar sobre, o editor ou a editora dele escrevendo no seu. Sim. Sim. Meu avô, um dos primeiros livros do meu pai, não lembro qual era, um editor estava pensando em publicá-lo, acho que era o segundo livro dele. Esse cara tinha acabado de contratá-lo, ou estava pensando nisso. Aí ele foi a uma conferência de sociologia, e o pessoal lá dizia, o Michael Parenti, sabe, ele é muito bom, é o único cientista político que vale a pena ler. E o editor ficou tipo, interessante. Depois, ele viu o nome dele em outro lugar, e mais tarde, quando voltou de avião para o JFK, pegou um táxi, e o motorista disse, Michael J. Parenti. Era o meu, sabe? Era Michael Giuseppe Parenti. E o meu pai é Michael John Parenti. Você tem algum parentesco com o acadêmico? E o meu avô respondeu sim. O primeiro livro dele custava R$ 2,75. O segundo custava R$ 5,25. Ou seja, ele estava subindo na vida. Então, é isso. Ele estava com orgulho. Ele era orgulhoso. Meu avô era um cara durão. Cara, muito durão. Foi preso 2 vezes por fazer jogo do bicho pra máfia. Ele não era mafioso nem nada disso, mas era um cara realmente duro. E ele era muito severo com meu pai. Batia muito no meu pai quando ele era criança. Isso era simplesmente aceito, sabe? Mas meu pai o amava mesmo assim. Ele era um cara durão, sim. E isso foi antes da era do Dr. Benjamin Spock. E você sabe, pegar o seu filho no colo quando ele chora e esse tipo de coisa, que é o que os direitistas culpam pelos anos 60. Mas acho que essa é outra história. Então já passamos principalmente pelos anos 70. Michael Parenti estava se firmando como um dos principais estudiosos radicais acadêmicos, cientista político. No fim dos anos 70, 76, 77, 78, ele estava morando em Amherst, Massachusetts. De mais ou menos 76 ou 77 até 79, ele não tinha emprego e sobrevivia apenas com os royalties de seus escritos. Foi Democracy for the Few que nos salvou. Minha mãe e eu morávamos não muito longe dali, no sul de Vermont, e foi por isso que ele estava lá, para poder ficar perto de mim. Mas foi realmente difícil. Ele morava em uma casa coletiva, e por anos viveu assim, em uma casinha, dormindo e escrevendo no mesmo espaço. Foi uma época muito, muito difícil financeiramente, e isso porque ele estava sendo totalmente perseguido por suas ideias de esquerda. Sabe, o mais racional a fazer em certo momento teria sido algo como, vou mudar minha política, puxar o saco de alguém, conseguir um desses empregos e voltar para o sistema. Mas ele dizia, de jeito nenhum. E pagou um preço muito alto economicamente. Isso também foi emocionalmente difícil para ele. Ele se sentia traído por sua própria disciplina. Sabe, ele havia saído da pobreza, de um bairro difícil, e chegado ao mundo acadêmico. E ele estava envolvido na criação de um novo grupo político. Estou esquecendo o nome, mas era algo como o grupo de esquerda dentro da ciência política. Enfim, no final dos anos 70, e com certeza nos anos 80, o anticomunismo começou a se infiltrar na esquerda. Havia muita preocupação entre acadêmicos e jornalistas de esquerda em não serem confundidos com pessoas radicais demais. Então essa preocupação, o policiamento da própria legitimidade, estava se tornando uma parte muito importante de um certo tipo de inteligência de esquerda. E ele odiava isso, e sentia que hated that and he felt betrayed by it. Creeps into the left
Traída por isso, ela se infiltra na esquerda, em parte por causa do colapso da nova esquerda após a violência aventureira do Weather Underground. E você sabe, o SDS se transformando em Progressive Labour e basicamente desmoronando. Muitos dos radicais de esquerda que estavam no SDS apoiaram Jimmy Carter e entraram para o Partido Democrata. Após o colapso de McGovern, eles não viam futuro para esse tipo de esquerdismo nos Estados Unidos. E então Reagan vence, e ele inicia esse período crucial da Guerra Fria, em que os Estados Unidos e a União Soviética travam guerras por procuração. A reversão se torna o foco. Reversão. E Michael Parenti defende o que ele chama de socialismo de cerco, esses estados que eram reconhecidamente falhos, mas representavam um socialismo realmente existente. E ele se empenha totalmente nisso. Fale-nos sobre esse período e, presumivelmente, quero dizer bem, ele certamente pagou-se um político enorme depois de ser de fato colocado na lista negra ao longo dos anos 70. Sim, então nesse momento ele tinha se mudado para Washington, D.C. Ele ficou um tempo no Institute for Policy Studies, mas era radical demais até para lá. Se livraram dele depois de um ano. Ele nem chegou a receber dinheiro. Acho que talvez tivesse algum recurso próprio, tipo uma bolsa ou algo assim, mas precisava de uma filiação institucional. E aí quiseram simplesmente se livrar dele. Então ele ficou em D.C., por conta própria. E sim, o que estava acontecendo com a esquerda era uma grande preocupação com a respeitabilidade, o que muitas vezes significava criticar esses países socialistas realmente existentes. E meu pai os defendia. Quer dizer, ele dizia coisas como: não apenas as eleições sandinistas na Nicarágua são democráticas, elas são mais democráticas do que as eleições aqui nos Estados Unidos. Sabe, eles permitem todo tipo de observadores internacionais, permitem financiamento estrangeiro de jornais de oposição. E isso foi demais para a maioria das pessoas. Havia marxistas na academia, mas eles tendiam a se refugiar em um tipo de marxismo hiperacadêmico. Como meu pai dizia, os marxistas acadêmicos, geralmente, são mais acadêmicos do que marxistas. E o pai fala-me de coisas como Cuba e a Iugoslávia. E ele foi para Portugal logo após a Revolução dos Cravos, que marcou o fim do fascismo em acho que 1974. Houve um golpe de oficiais socialistas portugueses dentro das Forças Armadas Fascistas de Portugal, que vinham travando guerras de contra-insurgência em Angola, Guiné-Bissau e Moçambique. Um número significativo desses oficiais se radicalizou por causa de suas experiências, dizendo coisas como: o que estamos fazendo aqui? Os guerrilheiros têm um programa melhor. Se eu vivesse neste país, estaria lutando contra nós. E então eles fizeram essa revolução. Realizaram eleições, e os partidos de esquerda acabaram perdendo. Assim, Portugal não se tornou um país socialista, nem adotou uma economia socialista. Mas foram oficiais socialistas que realizaram um golpe de Estado contra um governo fascista que, de qualquer forma, acabou trazendo a democracia para Portugal. Então, sim, aquele foi um período de crescente radicalização. Meu pai, naquela época, nos anos 1980, também se tornou, ele entrou para o Partido Comunista em determinado momento. Ele era um membro secreto. Teve uma namorada por muitos anos, provavelmente um dos relacionamentos mais longos da vida dele, que era sindicalizada, organizadora sindical e também organizadora política no Partido Comunista. E em Washington, era mais ou menos esse o meio em que ele estava inserido. Lembro-me de ir até lá, morei com ele por um tempo, cerca de 3 meses. Minha mãe era muito dos anos 70. Minha mãe foi para um ashram por 3 meses e eu fui morar com meu pai. Mas era tipo, sabe, o Partido Comunista de DC era uma viagem. Era, em grande parte, afro-americano e muito, sabe, pé no chão. E então ele basicamente se afastou, rompeu com o Partido Comunista, à medida que ele foi se tornando meio que um clube do Partido Democrata, de certo modo.
Mas na época, nos anos 80, era algo realmente delicado defender a União Soviética, defender Cuba. E ele fazia isso continuamente, de forma cada vez mais convincente e articulada, e se recusava a recuar. E então foi ficando cada vez mais difícil, quer dizer, ele não conseguia um emprego acadêmico, mas continuou escrevendo. E Democracy for the Few continuava sendo revisado, e isso era realmente importante. Ele escreveu artigos acadêmicos sérios, assim como outros mais jornalísticos. Eventualmente, lecionou em Howard por um ano, no final dos anos 1980. Conseguiu um emprego no Brooklyn College por um ano, mas depois isso foi reduzido pela metade. O contrato basicamente foi interrompido após um semestre. Ele achava que isso aconteceu porque havia publicado na Political Affairs, o periódico acadêmico do Partido Comunista. Quando isso veio à tona, ele percebeu que entre seus colegas supostamente de esquerda, e eles eram de esquerda, Norman Finkelstein era um deles, a reação foi algo como, isso já é um pouco demais. Um amigo me escreveu sobre o capítulo de Howard, a experiência de ensino de Michael Parenti, e me contou que o chefe do Departamento de Ciência Política era alguém chamado Hilburn Watson, de 1986 a 90, que era muito simpático ao socialismo e às ideias de Michael Parenti. Ele o contratou em meio período. Mas foi a administração de Howard, mais uma vez, a administração, mas também outros professores que eram virulentamente anticomunistas, Mant Bousman Masters, Camovendit Sposarmd Hilburn, esse Hagmahaf Nova contractual perceived. And refused to renew your father's contract. Yeah. He also, somewhere in the 80s, Sim, em algum momento dos anos 80, ele foi convidado para ser o chefe de um departamento em uma universidade na Virgínia. Não me lembro qual faculdade era. Ele foi contratado e, novamente, tinha o apoio do corpo docente, dos reitores e, acredito, até do presidente. Era uma faculdade menor. E então o conselho de curadores disse de jeito nenhum. Então, sim, isso era comum. E às vezes, sabe, com certa frequência, algumas dessas pessoas tinham uma inclinação mais à esquerda. Foi o caso do Brooklyn College. Leomel foi como amargo com isso. É a Stetranhav. very bitter about that. Felt very betrayed by that. I remember him saying once, he's like, hey, you accept. Lembro dele dizendo uma vez, tipo, você sabe, você aceita isso desses reitores de universidade, desses conselhos de curadores, eles são abertos sobre isso. Eu não quero um comunista na minha maldita universidade. Sabe, é isso que eles são. Mas quando se trata de pessoas que dizem, sim, aqui aceitamos uma variedade heterodoxa de posições, e blá blá blá. Sabe, a hipocrisia de afirmar que se trata de livre investigação e dissidência real, e depois, na prática, se preocupar em policiar a própria respeitabilidade, policiando o próprio flanco esquerdo. E naqueles tempos, o terceiro trilho era o socialismo realmente existente. Seria muito melhor defender que o mundo inteiro fosse queimado e transformado em algum tipo de anarco-primitivismo, disso ou daquilo. Mas quando você começa a dizer, não, nós não deveríamos estar fazendo guerra contra a Nicarágua. Na verdade, vamos destacar as coisas que eles estão fazendo lá corretamente. Vamos mostrar as maneiras pelas quais a ordem social emergente deles é superior à nossa. Olhe o que eles fazem pelas crianças, certo? Veja as políticas universais que esse país profundamente empobrecido está colocando no topo de sua agenda. Por que nós não podemos fazer isso? Aí é quando dizem, não faça isso, não vá por esse caminho, certo? Faça coisas esotéricas, escreva sobre conceitos obscuros do marxismo. Não estou dizendo que isso não tenha valor. Há valor nisso. Mas é como se dissessem, faça isso. Faça coisas que as pessoas não conseguem entender. Sim. Você começa a falar e escrever de uma forma acessível sobre mudanças políticas reais que estão realmente acontecendo. E é difícil imaginar isso agora, mas o mundo era muito diferente. Lembro-me claramente do meu pai em Washington, D.C., quando eu tinha, sei lá, uns 11, 13, 14 anos, algo assim, trabalhando para o jornal. E ele dizia, sim,
Tô me sentindo bem. Veja, um terço do mundo é socialista. A Revolução Sandinista era realmente importante para ele. Era como, uau, não acabou. Tá acontecendo. E então havia um movimento guerrilheiro muito forte em El Salvador. Havia um movimento guerrilheiro razoavelmente forte na Guatemala, mas ele estava sendo, quero dizer, massacrado. Houve mutins, eu me esqueço, algo como 400 vilarejos, acho, foram completamente destruídos na contra-insurgência. Nem todos foram mortos, mas eles destruíam o vilarejo, expulsavam todos, depois os capturavam e os reassentavam em polos de desenvolvimento. Isso era como as aldeias estratégicas do Vietnã que eles fizeram na Guatemala. A contra-insurgência de terra arrasada na Guatemala foi horrível. Foi muito ruim em El Salvador também, mas não chegou a ser tão ruim. E a FMLN em El Salvador lutou até o início dos anos 90, e era como, sabe, durante todos os anos 80 havia a esperança de que El Salvador pudesse avançar, que a Guatemala pudesse avançar. Honduras, sabe, que pudesse haver política eleitoral em outros lugares. Foi realmente como se, mesmo que Reagan tivesse passado da contenção para o retrocesso e estivesse financiando contra-revoluções em todos esses lugares, a CIA estivesse envolvida na coordenação de uma invasão em Angola, porque havia uma revolução marxista lá, e também na Guiné-Bissau, em Moçambique, na Nicarágua, e depois esses vigorosos movimentos guerrilheiros, como eu disse, em El Salvador e na Guatemala, sem mencionar outros lugares. Mas esses eram os que realmente estavam em destaque para ele, porque todos faziam parte desse tipo de tradição terceiro internacionalista. Quero dizer, os sandinistas eram algo próprio deles. Eles eram, sabe, socialistas cristãos de muitas maneiras. Mas mesmo com a ofensiva da CIA e do governo Reagan, e isso estava nas notícias, tipo, sabe, mais de 200 bilhões de dólares de novo para os contras. O que acontecia, para quem não se lembra ou era jovem demais, é que na Nicarágua a família Somoza era uma ditadura de 2 gerações. E quando foram derrubados em 1979 pelos sandinistas, a Guarda Nacional deles recuou para Honduras, onde passou a ser apoiada pela Agência Central de Inteligência, e travou essa guerra de desgaste totalmente terrorista contra a Revolução Sandinista. Então, tudo que os sandinistas estavam tentando fazer, a primeira coisa que fizeram foi uma campanha de alfabetização. Os contras iam lá, encontravam os professores de alfabetização e simplesmente os assassinavam, sabe? Torturavam, matavam, estupravam, assassinavam, certo? Clínicas de saúde, eles as incendiavam, matavam os profissionais de saúde, apenas destruíam. Um voluntário americano, Ben Linder, estava lá. Ele era hidrólogo, tentando instalar pequenas usinas hidrelétricas. E o mataram porque ele estava ajudando nesse projeto social. E os contras também, muito notoriamente, foram depois pegos traficando drogas. Essa é uma história incrível. Então não vou entrar nos detalhes, mas era isso que meu pai estava fazendo. Muita gente, muitos americanos, estava indo para lá e se envolvendo, ajudando na Nicarágua. Então, isso foi um grande movimento dentro da cena de solidariedade entre os Estados Unidos e a América Central. As igrejas estavam fortemente envolvidas. E era, gente que antes era meio política. Lembro que em Vermont, meu pai ficava impressionado com isso. Ele dizia, é como as pessoas que eu conhecia no começo dos anos 70, que não ligavam muito para política, só queriam viver no campo e fumar maconha, agora estão organizando coisas. Então, na verdade, foi um renascimento e uma expansão de uma forma quase mais sofisticada da esquerda do que a que estava no comando durante o movimento contra a guerra. Mas aí veio o fim da Guerra Fria. Vamos fazer uma pausa por um segundo. É uma história tão fascinante, porque eu conheço muitas dessas pessoas. Elas são algumas das únicas que ainda restam no verdadeiro movimento anti-guerra. São a liderança do Code Pink. São as pessoas que conheci na Casa Ben Linder, em Manágua. Chamam-nas de sandinistas.
mas muitas delas foram atacadas sem piedade pela você sabe esquerda liberal que foi a Nicarágua nos anos 80, mas que na verdade não estava séria em defender os sandinistas depois que voltou e enfrentou outro golpe apoiado pela inteligência dos Estados Unidos. Por isso é tão relevante para a política de hoje falar sobre os anos 80 e a fase final da Guerra Fria. E isso ainda não acabou. Ainda existem esses estados independentes que estão enfrentando o império. Mas eu queria fazer uma pausa para falar sobre uma das obras mais importantes de Michael Parenti, que fazia parte de um tema mais amplo em seu legado emergente. O reconhecimento de que a grande mídia era, na verdade, mídia corporativa ou mídia capitalista, que transmitia propaganda ao público americano em uma época em que quase não havia imprensa alternativa e certamente não existia mídia online. Era a mídia que a classe capitalista, o 1%, queria que as pessoas vissem e ouvissem, fabricando consentimento para as guerras por procuração e para o que mais tarde se tornariam guerras convencionais contra o Iraque e outros estados que eles queriam ver colapsar após a queda do bloco soviético. O livro se chamava Inventing Reality e foi escrito antes de Manufacturing Consent, que a maioria das pessoas de esquerda considera o manual. A obra seminal de Noam Chomsky e Ed Herman, criticando a mídia corporativa. Mas Michael Parenti viu primeiro a percepção e criamos na rede capela ao seu próprio poder. Corporate media and its role in state power. Yeah. And unpacking its, the interests. Sim, e destrinchar os interesses, as dinâmicas de poder, como tudo funciona, e as suposições ocultas, as narrativas e os tipos de informação que foram omitidos ou simplesmente não abordados. Isso realmente tocou em um ponto sensível e teve um bom impacto. Ele achava que foi por isso que Herman e Chomsky depois escreveram Manufacturing Consent. Mais tarde, ele se tornou muito amigo de Ed Herman. Sim, quero dizer, Inventing Reality ainda é um livro muito popular. Existem versões piratas circulando e ele continua extremamente relevante. É super importante entender como somos alvo de propaganda, sabe? Um dos argumentos dele era que a suposição era, temos uma imprensa livre, somos uma sociedade livre de propaganda. E o argumento dele era que não. Somos um dos povos mais propagandeados do mundo. E sabe, nós temos essa imprensa que é controlada pelos ricos e eles impõem sua vontade, quando necessário, demitindo pessoas, editores, jornalistas e apresentadores de TV que não seguiram a linha. Quero dizer, o Phil Donahue, que tinha o programa de entrevistas número 1 na época e se opôs à Guerra do Golfo. Quero dizer, isso não estava no livro. Isso foi depois do livro. O livro, como você disse, saiu em 86 ou 87. Eles demitiram o Phil Donahue. Estavam dispostos a sacrificar a lucratividade por política. Tipo, você não questiona a agenda de política externa. E sabe, esse livro também aborda o tipo de consentimento que é fabricado entre a classe profissional gerencial, que a grande maioria dos jornalistas não precisava ser censurada ou intimidada, porque já havia aprendido ao longo do tempo a interpretar sinais e antecipar o que os editores e toda a estrutura de poder esperavam deles. E sabe, nós dois já trabalhamos com jornalismo e há muito disso, certo? É tipo assim, você simplesmente sabe que se apresentar essa pauta para determinada pessoa, ela vai achar que você está passando dos limites, certo? Então os jornalistas operam dentro de um sistema e os acadêmicos também, muito estranho, que finge ser aberto, mas que na verdade é frequentemente ideologicamente rígido e ortodoxo. E se você não aprender as regras, se precisar que alguém as explique para você, não vai subir na hierarquia. Você precisa internalizar os limites ideológicos dentro dos quais se espera que você permaneça, entende? E a linguagem? Quer dizer, a linguagem é muito importante. Sim, a linguagem pejorativa. Tudo, desde regime até tiroteio envolvendo policial. Todas essas palavras precisam ser usadas. Se você as questiona, é praticamente colocado na lista negra.
Então, você mencionou antes que Michael Parenti, seu pai, ficou de coração partido com o colapso do bloco soviético que pôs fim à Guerra Fria. Os Estados Unidos reivindicaram a vitória. Sabe, isso na verdade já tinha acontecido antes. Uma parte interessante da evolução política dele acontece antes disso, que é quando o filme JFK foi lançado, no final dos anos 80, em 88, algo assim. Não, acho que foi nos anos 90. Ah, foi? Ok, então eu tinha entendido ao contrário. Mas foi bem no final da Guerra Fria. Anzugsfilm. 91. Então é mais ou menos concomitante com toda aquela coisa. Mas sim, podemos entrar nisso depois. Vamos entrar nesse assunto em seguida. Mas vamos. Então, quero dizer, com o colapso da União Soviética, muitos na esquerda ficaram tipo, oba! Lembro de um editor de esquerda, que é um cara decente, e depois pediu desculpas por isso, então nem vou citar o nome, que disse, agora não temos mais o íncubo da União Soviética sobre o nosso projeto de socialismo. E as pessoas realmente estavam escrevendo editoriais sobre isso. Agora é que vai florescer de verdade. Agora a posição da esquerda vai simplesmente prosperar porque não estamos associados a essa sociedade autoritária e burocrática. Sabe o que quero dizer? O que é ridículo, porque a União Soviética estava subsidiando, às vezes de forma relutante, todo tipo de projeto pelo sul global. Você sabe, Cuba muito notoriamente, bem, talvez não notoriamente, mas de forma muito importante, arrastou a União Soviética para a África. Os soviéticos não queriam fazer isso. Os cubanos foram e apoiaram em particular a revolução em Angola primeiro e depois outras revoluções, sem avisar a União Soviética. E então eles disseram, estamos aqui em Angola. Isso foi por volta de 74. Estamos aqui em Angola lutando contra a CIA e o exército sul-africano e seus mercenários. E estamos ficando sem munição e gasolina. E queremos a ajuda de vocês. Então foi tipo, como assim você não nos contou? Então o que vai fazer? Vai deixar a gente ser aniquilado? Ninguém vai acreditar que você não ordenou isso. Certo. Fidel era muito ousado e sofisticado ao tentar criar uma rede de pequenos estados socialistas independentes e basicamente enganar a União Soviética para que tivesse que apoiar essas iniciativas. Então a União Soviética estava financiando muitos desses projetos. E você pensaria que seria mais fácil fazer uma revolução no terceiro mundo depois que esse enorme país socialista, rico em recursos, sim, cheio de falhas, se transformasse, sabe, em um laboratório neoliberal para saquear a economia, certo? Então ele percebeu imediatamente o quão ruim era a situação e ficou de coração partido. Todo mundo ficou tipo, ué, que estranho, o que isso significa? E ele disse, isso é horrível. Algo dentro dele meio que se quebrou naquele momento. A comissão, não há contrapeso ao Império Ocidental naquele ponto. Pois é, e ele disse, agora não há absolutamente nenhuma contenção sobre os Estados mais. E então qual é a próxima coisa que acontece? A Guerra do Golfo. Sabe, eles recuam por meio de intermediários. E isso leva a, sim, vamos entrar com uma força militar enorme e atacar o Iraque. Bush pai teve o bom senso, como Cheney disse quando a imprensa perguntou por que vocês não vão até Bagdá? Ele respondeu, não. Ocupar Bagdá parece a própria definição de um atoleiro. Então, quando Bush II entrou, foi exatamente isso que aconteceu. Mas sim, ele ficou de coração partido com aquilo. Ainda assim, seguiu em frente. Uma coisa que aconteceu por volta daquela época foi o debate sobre o assassinato de JFK, que realmente começou com o filme do Oliver Stone. Provavelmente, muitos intelectuais não gostariam de pensar que grandes debates intelectuais poderiam começar a partir de um filme de Hollywood, mas começaram. O filme provocou questionamentos sobre o assassinato de Kennedy entre o público em geral. Muitas pessoas aprenderam o suficiente com aquele filme para se interessar e depois foram estudar mais.
Então, o que aconteceu com o assassinato de Kennedy? Tornou-se uma grande questão na esquerda. Novamente, a questão da legitimidade, de como zelar pela própria legitimidade, veio à tona. Policing your legitimacy came to the fore. And so Peter Dale Scott was Peter Dale Scott foi realmente o principal defensor acadêmico que argumentou, por meio de uma pesquisa empírica muito rigorosa, que a CIA estava envolvida no assassinato de JFK. Meu pai concordava e ficou muito interessado no assunto. Ele começou a argumentar, falar e participar dessa conversa nacional, dizendo, sim, a CIA fez isso. Alexander Cockburn, por quem em muitos aspectos tenho enorme respeito, foi péssimo nesse tema, assim como Chomsky. Lembro que Cockburn escreveu na The Nation, dizendo que não importa como Kennedy morreu. Não importa se Kennedy morreu escorregando em um dos brinquedos de Caroline na sala de jogos, ou se foi assassinado por ser anticomunista. Blá, blá, blá. Or whether he was assassinated because he was an anti-communist, blah, 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 blah. Mesmo que fosse verdade, o que é extremamente improvável, quem se importa? Isso não tem nenhuma importância. É um pouco como toda a energia que as pessoas gastam tentando descobrir quem matou John F. Kennedy. Quem sabe? E quem se importa? Quero dizer, muita gente é morta o tempo todo. Por que importa que uma delas tenha sido John F. Kennedy? The fact of the matter is that Kennedy was O fato é que Kennedy era anticomunista, mas estava evoluindo, estava mudando. Por exemplo, ele interrompeu unilateralmente os testes de armas atômicas e iniciou negociações secretas com a União Soviética. Ele, veja bem, herdou a Baía dos Porcos. Aquela era uma operação de Eisenhower, ele havia supervisionado os preparativos, mas foi durante o governo de Kennedy que o evento ocorreu. E esse foi seu erro fatal. Ele deveria simplesmente ter encerrado tudo e lidado com a CIA naquele momento. Em vez disso, recuou, e a invasão da Baía dos Porcos acabou sendo um desastre. Cerca de 1.800 desses mercenários cubanos foram capturados e mantidos como reféns por Cuba. E você sabe, Kennedy disse depois disso que queria despedaçar a CIA em 1000 pedaços e espalhá-la ao vento. Então ele demitiu Allen Dulles. Ele estava indo nessa direção. Começou a recuar na escalada no Vietnã. Tudo isso estava sendo negociado, debatido nos anos 90. E meu pai argumentava algo como, olha, essa é uma questão importante. Esse é um elemento importante de como o poder funciona. Ele começou a lidar com o Estado oculto, o Estado profundo, a CIA, as agências de inteligência e o papel delas na administração dos Estados Unidos. Quero dizer, ele já tinha consciência disso. Não era totalmente ingênuo em relação a isso. Ele tinha um dossiê muito extenso do FBI que conseguiu, como era costume entre os radicais dos anos 60, acabar obtendo seu próprio arquivo do FBI. E ele conseguiu. Nele, havia menção de que a CIA havia monitorado meu pai 2 vezes. Parece que estava relacionado às viagens dele para Cuba e para Portugal, acredito. Eu até tenho cartas entre meu pai e a CIA. A CIA respondeu a ele dizendo, sim, houve 2 ocasiões, em que Kumaris calmam-se sobre você, caluniam. E this possui-se serena informações. Thank you for your request for that information, and we'll see if we can do that. We'll get back to you. And of course, they were never. E veremos se conseguimos fazer isso. Entraremos em contato com você. E claro, eles nunca iriam divulgar isso, mas pelo menos escreveram essa carta para ele. Então, novamente, muitos esquerdistas estavam, você sabe, descartando o assassinato de Kennedy. Foi aí que toda essa ideia de conspiração, a teoria da conspiração, isso se torna, quero dizer, é um termo pejorativo que já existia há um tempo, mas realmente ganhou força. Na época do assassinato já existia antes, mas esse tipo de, você sabe, palavrão intelectual. Ah, você é um teórico da conspiração. Isso não é uma teoria da conspiração? Meu pai se irritava com isso. Ele achava isso um absurdo. Sabe, ele expressou isso muito bem em sua palestra de 1993, Conspiração e Poder de Classe, que é uma das minhas favoritas e ainda tão relevante hoje. Ele disse que, se você realmente questionar o poder de classe de forma significativa,
com uma crítica radical, em vez de uma queixa liberal, será chamado de teórico da conspiração. Mas o capitalismo é, fundamentalmente, uma conspiração entre as elites para privar a maioria do poder de classe. Yeah. Se você adotar essa terceira perspectiva, se não se entregar a uma celebração conservadora, nem a uma queixa liberal, mas realmente se envolver em uma análise radical, você cruza uma linha invisível e será rotulado nos círculos dominantes como teórico da conspiração, marxista ou até paranoico, termos que às vezes são tratados como sinônimos. Em 1837, Abraham Lincoln observou que os capitalistas geralmente agem de forma harmoniosa e em conjunto para explorar o povo. Hoje, Abe Lincoln seria descartado como um teórico da conspiração. Ele estava atribuindo intenção consciente ao interesse de classe. Para algumas pessoas, conspiração é, por definição, algo ridículo e inexistente. É uma palestra incrível de 1 hora que, na minha opinião, esclarece tudo o que está acontecendo agora, em que nós, da mídia alternativa e independente em ascensão, somos constantemente chamados de teóricos da conspiração por escrevermos sobre, por exemplo, o National Endowment for Democracy, ou até mesmo por usarmos a expressão mídia corporativa. E a fala do meu pai foi algo como: você é um teórico da conspiração. Ele não disse não, não, não. Ele disse sim, sim, é isso que estou sugerindo. Estou sugerindo que existem conspirações realizadas por elites. Você acha que eles se reúnem em salas? Essa era uma das falas dele. Eles se reúnem em salas e lugares? Sim, eles se reúnem em salas. Onde mais você acha que eles se reúnem? Eles se reúnem em todo tipo de lugar. Mas sim, muitas vezes é em salas. E eles planejam. Eles steptes interesses e não. E corriam por para defender uma vez. Gofreis. E sim, despropriedade with Gofroth. And yes, conspiracies happen. It's a crucial part of how power works. É uma parte crucial de como o poder funciona no capitalismo moderno, especialmente em uma sociedade democrática, onde há um elemento significativo de hipocrisia envolvido, em que as elites políticas e econômicas são obrigadas a fazer declarações de compromisso com ideias de justiça, enquanto, na realidade, promovem políticas totalmente injustas. Políticas que garantem seu poder político e econômico, que asseguram que a riqueza seja canalizada para cima e concentrada em quantidades cada vez maiores, e que todo tipo de controle político seja mantido para fazer as pessoas trabalharem mais por menos, certo? E isso não acontece por acaso. Envolve planejamento consciente, intervenções que chegam a ser ilegais. E então isso foi uma conversa enorme e contínua. Era algo que... Desculpe interromper, mas só para acrescentar. Outro conceito que ele introduz nesta palestra e em seu trabalho da época é a teoria da inocência. É isso que liberais e conservadores costumam usar para desviar da intencionalidade consciente da elite dominante ou para patologizar a liderança. Você vê isso em editoriais do New York Times sobre Donald Trump. Algo como: "Ah, ele é só louco, é o rei insano." E é por isso que ele está nos levando à guerra com o Irã, sequestrando o presidente da Venezuela e tentando tomar a Groenlândia ao mesmo tempo, como se isso não fizesse parte da agenda imperial. Donald Trump está apenas levantando a máscara e está sendo guiado por forças muito mais poderosas. E sabe, ele critica a mídia corporativa por tentar negar as conspirações que estão bem diante dos nossos olhos, de uma forma tão feroz e acessível. An accessible way. Mm-hmm. Yeah. Yeah, and E evitar esse aspecto do poder é deixar de lado uma parte realmente importante do poder. E algo que também influenciava todo aquele momento eram as audiências do caso Irã-Contras. Então, o que acontece ali é que, como parte daquilo que você mencionou antes, a emenda Bolland, certo? Algumas freiras americanas são estupradas e mortas pelos Contras na Nicarágua. E nesse ponto, no Congresso, até mesmo católicos conservadores de cidades operárias do Nordeste, que são totalmente anticomunistas, América acima de tudo, não aceitam isso.
totally anti-communist, America right or wrong, but they're not into that. You don't kill nuns. And so there were finally enough votes. Você não mata freiras. Então, finalmente, houve votos suficientes para limitar a quantidade de ajuda destinada aos contras. Disseram, nada mais de ajuda letal, apenas ajuda humanitária. As pessoas diziam que o dinheiro é fungível, mas isso impôs algum limite à quantia de dinheiro que o governo vinha direcionando. Acho que geralmente era mais de 200 milhões de dólares por ano, o que na época era uma quantia enorme de dinheiro para os contras. E então a CIA, assim como um grupo dentro do Conselho de Segurança Nacional do governo Reagan, começou a arrecadar dinheiro privado. Isso também remonta à venda de mísseis ao governo iraniano para suborná-lo a manter os reféns durante a eleição com Carter. E quero dizer, há imagens dos guardas dos reféns americanos na embaixada esperando, tipo, ok, Reagan já assumiu o poder? Certo, agora vocês podem ir. E então parte do dinheiro da venda desses mísseis foi canalizada para o apoio secreto aos contras. Mas o ponto principal é que a CIA operava fora dos registros, enviando armas aos contras, com o dinheiro arrecadado com essa venda de mísseis e com fanáticos anticomunistas, especialmente no Texas. E então os aviões vazios traziam cocaína de volta. O mundo soube disso quando um deles foi abatido pelos sandinistas, ou talvez tenha caído, não tenho certeza. Houve um sobrevivente, Eugene Hazenfuss, que foi resgatado da selva. Primeira página do Washington Post. Um soldado sandinista de 17 anos conduzindo esse piloto americano, um veterano do trabalho da Air America no Sudeste Asiático, onde algo semelhante havia acontecido no Laos. financiado por E então, Eugene Hazenfuss havia pilotado aviões que faziam esse esquema de armas e heroína no Sudeste Asiático. Depois, ele é recrutado para fazer algo parecido. O avião dele é abatido, e parece coisa de filme, exceto que realmente aconteceu. Ele tem um pequeno caderno preto com o número de Oliver North e vários nomes da administração Reagan. E então isso explode em audiências no Senado. John Kerry, de todas as pessoas, é quem preside o caso. Surge o Comitê Kerry, e eles realizam essas audiências no verão de 87, se não me engano. Audiências completas, do início ao fim. E tudo vem à tona. É como se essa conspiração fosse exposta de que o governo estava mentindo para todos, mentindo para o Congresso, mentindo para o povo, violando a lei, contrabandeando armas ilegalmente para essa força terrorista e depois trazendo narcóticos perigosos de volta aos Estados Unidos. Eles estavam planejando secretamente fazer isso e encobrir seus rastros. E então tudo explode. E alguns anos depois, a discussão sobre conspiração vira algo como: conspiração. Você acha que existe uma conspiração? Isso era algo que deixava meu pai furioso e acabou se tornando algo muito importante para ele. Toda essa ideia da intenção consciente da classe dominante e das elites, e a questão de como as elites concebem o que estão fazendo. Sabe qual é a consciência de classe da classe dominante e da elite americana? E sim, e novamente, partes da esquerda, particularmente Chomsky e Coburn, e provavelmente a maior parte da esquerda, acho que a maioria dos intelectuais de esquerda evitou esse assunto. Sabe, porque a grande mídia rotulou as teorias da conspiração como algo bobo e fora de moda, e ninguém queria correr o risco de manchar a própria reputação. Quero dizer, era simples assim. A censura social de não ser, descolado bastante para ter teorias mais sutis ou algo do tipo. Então, essa era uma parte muito importante do pensamento dele. Você se mudou para Bay Area nos anos 90 e... Em 89, mudei-me para São Francisco. Minha tia morava em County e dava aulas nas escolas públicas de São Francisco, então eu tinha alguns amigos por lá. Mudei-me, e meu pai, eu trabalhava na KPFA. Meu pai, a KPFA, fazendo parte da Rede Pacífica,
Quero dizer, foi a Pacífica que inicialmente me apresentou ao trabalho do seu pai. Eu conhecia pessoas que estavam na KPFK, em Los Angeles, quando eu morava lá. Eu ouvia as palestras dele no rádio junto com as do Chomsky, do Ed Herman e de todos os outros, e era meio hipnotizante ouvir aquilo enquanto você estava preso no trânsito. É... Yeah. There was a guy at KPFA who's Havia um cara na QPFA, cujo nome estou esquecendo, mas ele foi realmente importante nisso. Lembro que ele disse algo como: "Ah, você é o filho do Michael Parenti." Eu era apenas um repórter iniciante, voluntário. Não estava recebendo nada. Estava carregando móveis, pagando a faculdade e fazendo esse trabalho de rádio. Então ele começou a convidar meu pai e fez uma ótima divulgação. Meu pai passou a participar desses eventos de arrecadação de fundos para a KPFA, e nessa época ele realmente estava se destacando, um palestrante fantástico. E ele tinha sido tão marginalizado em DC, estava lá havia 13 anos, com toda aquela, você sabe, a maioria da esquerda, tirando aquele tipo de cena comunista negra, combativa, de base, majoritariamente da classe trabalhadora. Sabe, era tipo a cena do IPS, essas pessoas diziam, esse cara é esquerdista demais. Então ele foi para Bay Area, e as pessoas adoraram, públicos cada vez maiores. Eu disse, você tem que se mudar para cá, cara. Mude-se para São Francisco. E ele respondeu, não há árvores em São Francisco. Eu preciso de árvores. Eu disse, bom, Berkeley. E ele gostou de Berkeley. Então ele se mudou para Berkeley. Então ele morou em Berkeley por mais tempo do que em qualquer outro lugar. Ele ficou lá por, 30, não lembro exatamente, talvez 34 anos ou algo assim, e foi realmente nesse período que ele floresceu como intelectual público. Ele começou a produzir livros em série, publicando com a City Lights, com frequência, que é, você sabe, uma editora famosa de São Francisco. A Bay Area foi realmente um lar e um refúgio para ele, e isso foi ótimo para o seu desenvolvimento. Quero dizer, ele sempre reclamava e resmungava que a Califórnia não era tão intelectual ou séria quanto a Costa Leste, mas ele gostava. Esse mesmo lugar. Na verdade, as pessoas mais de mente aberta lá. Berkeley, por três de Cal, e tal fala para a universidade. Claro. E a universidade foi tipo, ele tentou várias vezes conseguir algum tipo de espaço institucional e eles diziam, fique longe. Então ele simplesmente aceitou isso. Quer dizer, doeu, mas ele pensou, tá bom, dane-se a academia, dane-se essa gente, vou fazer do meu jeito. E foi isso mesmo. Isso veio em parte de ter crescido em ruas duras, onde ele aprendeu a apanhar, sinceramente. Ele teve que brigar com pessoas maiores e mais velhas que ele e aprendeu que às vezes você vai levar uma surra. Mas a questão é que você tem que fazer com que eles paguem por isso, enquanto acontece. Então ele tinha essa mentalidade de briga de rua e escreveu tantos livros. Mais uma coisa, antes de seguirmos em frente. Quero separar esse ponto. Antes de chegarmos ao seu período realmente prolífico nos anos 2000, quando escreveu alguns de seus títulos mais duradouros, Michael Parenti foi duramente atacado por adotar uma posição muito impopular, que acredito ter sido em muitos aspectos vindicada. Ele contestou a doutrina clintonista da responsabilidade de proteger, o intervencionismo humanitário, ou humanismo militar, conforme foi aplicada na Iugoslávia. E ele defendeu explicitamente Slobodan Milosevic das acusações de crimes de guerra, se não me engano, e reconheceu a Sérvia como alvo do imperialismo, como alvo da OTAN. Acho que isso levou a alguns dos ataques e recriminações mais severos contra ele. Ainda é um período mal compreendido hoje, porque toda aquela guerra para desmembrar a Iugoslávia, um dos últimos estados socialistas fortes, é mal compreendida. Então, você pode falar sobre essa história e como ela ainda afeta o legado dele. That saga and how it still affects his legacy. Sim. Então ele escreveu o livro To Kill a Nation.
que foi uma reação contra a engenharia social, a guerra psicológica, a enxurrada de propaganda que o governo dos Estados Unidos travou contra nós, os contribuintes americanos, para justificar o apoio secreto à fragmentação da Iugoslávia e depois o ataque aberto à Iugoslávia remanescente e à Sérvia, o bombardeio da Sérvia e o apoio ao KLA em Kosovo, que se separou da Sérvia. O argumento do meu pai nesse livro, e eu acabei de reler, é realmente muito bom. Era que ele não dizia que os sérvios não cometeram limpeza étnica ou crimes bárbaros. O que ele dizia era que não foi o governo iugoslavo, o governo de Milosevic, que apoiou isso. Foram essas milícias. E também o que ele disse foi algo como, e os croatas? Os croatas foram incrivelmente violentos contra os sérvios e os muçulmanos bósnios. Eles eram abertamente fascistas. Quero dizer, a Croácia havia sido uma aliada fascista da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, e lá existia um movimento chamado Ustaše, que foi ressuscitado, junto com toda a insígnia e ideologia, sob Tudjman, que era o líder deles. E isso foi simplesmente encoberto e ignorado pela imprensa dos Estados Unidos. Então o esforço do meu pai era lembrar as pessoas de que, veja, havia muita coisa acontecendo. Todos os lados estavam fazendo isso. A Croácia realmente fazia isso, mas até mesmo os muçulmanos bósnios, que eram o grupo menor e os que mais sofriam, também cometeram crimes horríveis contra civis, assim como os sérvios separatistas. E meu pai argumentava que o governo iugoslavo remanescente, o governo de Milosevic, não apoiava isso, o que se você lesse o New York Times soava totalmente absurdo. Lembro que eu mesmo não conseguia acreditar. Fui procurar na época ou depois que o livro saiu, lembro de ter procurado, e ele dizia, veja, você não consegue encontrar citações de Slobodan Milosevic em lugar nenhum pedindo limpeza étnica. E eu procurei algumas vezes, com muita dedicação, e a única citação que existia, quando diziam que ele apoiava a limpeza étnica, era aquela famosa, ou infame, citação de Kosovo Polje, as planícies em Kosovo, onde, em meio à crescente tensão étnica entre sérvios e albaneses kosovares, 2 sérvios haviam sido estuprados com garrafas e assassinados. Então os sérvios perderam o controle, e houve aquele grande comício. Milosevic foi até lá e disse que estava tentando acalmar as pessoas. Ele disse, olhem, ninguém vai bater em vocês ou abusar de vocês porque são sérvios. E isso foi citado em todos os lugares como prova de que ele era um limpador étnico. Pois bem, To Kill a Nation foi publicado antes de Slobodan Milosevic morrer na prisão. Milosevic foi capturado e levado a julgamento na Holanda, em Haia. Ele reclamou de problemas cardíacos e pediu para ir à Rússia para tratamento. O pedido foi negado, e então ele morreu de um ataque cardíaco em sua cela. O julgamento contra ele alegava que ele havia conspirado com a liderança da República Separatista da Srpska, os sérvios separatistas, para cometer limpeza étnica. O julgamento continuou, e veja só, ele foi absolvido postumamente. Eles descobriram que Radovan Karadzic, o líder da República Sérvia separatista, foi considerado culpado. Ratko Mladic, seu principal comandante militar, também foi considerado culpado. Mas havia várias gravações de áudio e outras comunicações documentadas entre Milosevic e Karadzic, nas quais Milosevic dizia: por que você está indo atrás dos bósnios na Sérvia? Você não deveria fazer isso. Isso não é certo e não é bom para sua causa. Você é estúpido. Não faça isso. E de fato, eles acabaram rompendo. O exército iugoslavo, que na verdade era o exército sérvio, deu apoio aos paramilitares sérvios, mas não conseguiram provar as acusações de que Milosevic havia conspirado e planejado cometer limpeza étnica. Ele havia registrado repetidas vezes declarações dizendo: não façam isso. Ele não estava necessariamente dizendo, isso é uma violação dos direitos humanos, não faça isso. Ele estava dizendo, isso é estupidez, por que você está fazendo isso? Não vai funcionar. Mas ele tinha um conflito real. Ouvintes, espectadores, procurem no Google a absolvição,
a absolvição póstuma de Milosevic. Quero dizer, é meio incrível que isso possa ter acontecido. Então, sabe, acho que isso é uma vindicação do que meu pai estava defendendo naquele livro também. E ele não estava tentando desculpar os paramilitares sérvios que realmente cometeram coisas horríveis. Ele só estava tentando problematizar a história que nos foi contada, que era de que os sérvios eram tão maus quanto Hitler, e que as outras duas facções, os muçulmanos bósnios e os croatas, eram os mocinhos, os democratas, os humanitários, que precisavam do nosso apoio e do nosso dinheiro. E como contribuintes americanos, vocês têm que apoiá-los. Então a posição do meu pai era, não, eles estão cometendo crimes horríveis. Vocês estão sendo enganados e arrastados por uma guerra que não tem nada a ver com tudo isso. Trata-se de desmembrar a Iugoslávia, obter acesso aos seus recursos, esmagar o que era, de muitas maneiras, um Estado socialista bastante bem-sucedido. A Iugoslávia, quando era socialista, tinha, sabe, seus elementos autoritários sob Tito, mas também tinha, sabe, seu passaporte era aceito em mais países do que qualquer outro passaporte. Ela não fazia realmente parte do bloco soviético. Na verdade, havia uma aliança militar secreta com o Ocidente. Se os soviéticos avançassem para o oeste, a Iugoslávia se aliaria militarmente ao Ocidente. Esse era o acordo. Eles tinham uma economia interessante, propriedade estatal, mas também muito do que se chamava de capital social, ou seja, propriedade dos trabalhadores. Também havia capital privado. Eles permitiam uma espécie de destruição criativa socialista. As empresas podiam falir e desaparecer, mas havia uma rede de proteção. Quero dizer, era um tipo de socialismo interessante e dinâmico que funcionava de muitas maneiras, mas sempre existiu uma tensão étnica naquele país. E então veio o aumento da dívida durante a crise da dívida dos anos 80. Houve uma grande contração econômica no início dos anos 80 e a Iugoslávia, como muitos países do sul global, começou a contrair cada vez mais dívidas com o Ocidente. E é isso que estou dizendo. Não foi perfeito, mas foi um modelo interessante. E houve outra coisa que Milosevic fez. Ele não adotou a terapia de choque. Ele não abraçou tudo aquilo. Houve privatização na Sérvia, mas não tanto quanto em outras partes da antiga Iugoslávia. E na medida em que houve privatização, ela tendia a favorecer empresas locais em vez de transnacionais. Essa também era uma parte crucial do argumento do meu pai. Que eles odeiam Slobodan Milosevic porque ele não está jogando o jogo nas questões econômicas. O principal pecado dele é tentar manter o controle sobre os recursos nacionais. E eu me lembro de ter ido à Sérvia logo depois do bombardeio e ao Kosovo. E eu fiquei chocado com o quão socialista ainda era, sabe? Convivendo com esses artistas e boêmios que ainda simplesmente se inscreviam para uma bolsa uma vez por ano e depois a recebiam. Eu pensei, uau, vocês vão ter um choque de realidade quando o martelo cair. Tudo isso vai desaparecer. Desapareceu. E havia uma das maiores minas de níquel do mundo no norte de Kosovo. E era tipo, não vamos deixar a Iugoslávia ou a Sérvia controlarem essa mina de níquel. Isso é para as corporações transnacionais ligadas aos americanos terem acesso. Não vamos deixar um paizinho insignificante impor condições às nossas empresas. Nós vamos pegar isso, certo? Então era disso que se tratava, fundamentalmente. E foi a primeira Revolução Colorida que removeu Milosevic, patrocinada pela fachada da CIA, o National Endowment for Democracy, e por esse grupo. É com isso. É isso que você vê agora em todas as revoluções da geração Z, que são patrocinadas pela NED. Mas sim, ele já estava atento a isso antes de muita gente. Então, avançando para os anos 2000, esse foi realmente, eu acho, o ponto alto de Michael Parenti como intelectual público, pelo menos em termos de destaque. Ele estava publicando livros que eram tão distintos entre si, tão originais e, ao mesmo tempo, tão acessíveis. Black Shirts and Reds hoje é meio que uma bíblia para os comunistas contemporâneos. Acho que o livro logo abaixo dele seria
The Assassination of Julius Caesar. There's a book right below it, The Assassination of Julius Caesar. Júlio César também é um bom livro, sim. Revisionist history. Revisão histórica sobre Júlio César, que era meio que um populista, enfrentando os magnatas da dívida. The debt kingpins. Yeah. And had various redistributive programs and E ele tinha vários programas redistributivos, e não foi a preocupação com a democracia que levou aqueles senadores plutocráticos a esfaqueá-lo até a morte. Foi o fato de ele ser um populista. Ele era como um tipo de Huey Long. Não era socialista, mas defendia, havia o Dolly Romano, ele tinha controle de aluguel. Quero dizer, havia, para a época, coisas bem interessantes que ele estava fazendo. Então bem, você escreveu aquele livro Camisas Negras e Vermelhos, A Luta Cultural, Mídia de Faz de Conta, História como Mistério, Verdades Sujas, que é uma coletânea de ensaios. Dirty Truths, which is a collection of essays, some of which are autobiographical about his childhood. Alguns deles são autobiográficos, sobre a infância dele crescendo, e acho que há uma história ali sobre o meu avô. Então. Quer dizer, no total, acho que meu pai publicou uns 30 livros. Ele sempre se preocupou com a clareza, com uma escrita clara e em alcançar pessoas comuns. Ele tinha uma verdadeira fé na capacidade das pessoas comuns de compreender coisas complexas. E estava muito consciente do tipo de fome intelectual que existe nas pessoas comuns. Então, era para elas que ele escrevia. E essa era uma ênfase que, Mark, você destacaria? Que o marxismo não é uma teoria complexa. Ele basicamente começa com a indignação em relação à forma como as coisas são. Eu dizia coisas como, sabe, eu não acho que a polícia seja neutra. Quero dizer, por que é que, em uma greve, eles ficam do lado dos donos das fábricas e não dos trabalhadores? Por que estão lá defendendo a propriedade e não os direitos do trabalhador que tem um direito sobre o trabalho que investe? Dizem, isso é Marx, isso é Marx. Ouço isso o tempo todo. Eu digo, sabe, não acho que a política dos Estados Unidos seja tão inocente. Estamos por aí ajudando os financistas. Isso é Marx, dizem de novo. E eu penso, poxa, esse tal de Marx era realmente algo. Aqui estou eu, me esforçando para fazer uma análise, e toda vez que chego a alguma conclusão, dão o crédito a ele. Nada mal. Então percebi uma coisa, aquilo não era Marx, não era aparente. Era a realidade, era isso. E a realidade, por acaso, é marxista. E é como você costumava dizer, ou você é dono disso, ou trabalha para isso, sabe? Quero dizer, essa é a divisão básica. As pessoas que possuem os meios de produção e as pessoas que vendem sua força de trabalho para eles. Essa é a questão fundamental. Ou você é dono do negócio, como dizia a citação original, ou trabalha para ele. E... Sim, que as pessoas, e isso é até certo ponto algo que ele tirou de Gramsci, essa ideia de uma dupla consciência. Que as pessoas têm uma consciência baseada na experiência de como são enganadas, de como são exploradas, mas também existe a outra consciência, o conjunto de ideias que lhes é imposto pela educação e pela propaganda. E há essa tensão em todos, entre a experiência de viver em uma sociedade de classes e as mitologias nas quais estamos imersos. Então, ele queria construir argumentos que ajudassem as pessoas a compreender e se tornarem mais conscientes daquilo que em algum nível já percebiam e sentiam, a injustiça, a profunda injustiça de todo o sistema. E sim, como parte disso, a dependência patológica do capitalismo, dos elementos corporativos, das corporações e da classe proprietária, o fato de que eles eram, na verdade, bastante dependentes de uma espécie de criptossocialismo. Actually quite dependent on a sort of crypto-socialism. That's like the state is constantly bailing them out. É como se o Estado estivesse constantemente resgatando essas pessoas, subsidiando-as, protegendo-as, criando condições que permitem a acumulação de capital, porque permitem, sabe, a exploração fácil do trabalho, o descarte fácil de resíduos, externalidades na forma de poluição, coisas assim. E existe esse programa constante de bem-estar para as elites econômicas. E sim, ele era, sabe, as pessoas deveriam ler os livros dele. Esse freelance escritor e um tabugo fantástico.
public speaker. Yeah, the books are so accessible and Sim, os livros são muito acessíveis e meio que viciantes, o que é raro para autores que se dedicam a temas tão pesados como o Império e o assassinato de Júlio César. Pois é. Christian, você é autor de vários livros, um estudioso e intelectual público bastante realizado por mérito próprio. Nós nos conhecemos por causa da revista The Nation, um lugar para o qual eu provavelmente não posso mais escrever porque, acho que li demais Michael Parenti. I read too much Michael Parenti, I guess. Yes, you did. Yeah, my dad never Sim, got to você write fez. for The Meu Nation. pai nunca teve a chance de escrever para The Nation. Ele nunca pôde. Bertel Oman uma vez disse, você deveria publicar. Ele disse para Katrina vanden Heuvel, você deveria ter Michael Parenti nas suas páginas. Mas ela respondeu, não. Sabe, ele só foi entrevistado pelo Democracy Now! Uma vez. É uma entrevista interessante. It's an interesting interview. It's kind of Apenas mais. only once. Maguis, Why is that? Well, because he was, what today would be called Bem, a classic porque ele era, sabe, Marxist. o que hoje seria chamado de marxista de classe em primeiro And the lugar. interview is interesting. People should E look at it. sim, He a was, entrevista é interessante. he was As pessoas critical deveriam of, assisti-la. identity politics. Ele era He crítico da criticized política de identity identidade, politics, trying to make the tentando case defender a for política de classe, dizendo que isso é o que realmente importa. this is the Ele thing argumentava that que as matters. principais preocupações And da that, esquerda estavam cada vez mais eclipsando a política de classe e também compreendendo o poder de forma profundamente equivocada. De muitas maneiras, ele disse, isso não importa. O que ele mencionou especificamente a Amy Goodman naquela entrevista foi sobre mulheres no poder. Não importa muito se você coloca mulheres no poder. Veja Jean Kirkpatrick e Margaret Thatcher. Não importa, como ele disse, o que você tem entre as pernas. O que importa é o que está na sua cabeça. O que você acha? Quais são as suas posições políticas? It's like what's in your head. What do you think? What are your politics? That's what matters. There's nothing innate about like É isso que importa. Não há nada de inato nas identidades das pessoas que as torne progressistas. O sistema é perfeitamente capaz de, sabe, diversificar sua elite, diversificar seu aparato repressivo, mais mulheres, mais pessoas negras e tudo isso. E pode continuar atuando com ainda mais eficiência e legitimidade, enquanto rouba os recursos do sul global e impõe sua vontade a países menores, que ousam romper com a hegemonia dos Estados Unidos e tentam redistribuir a riqueza ou usá-la para o bem público. Essa é uma ameaça constante que precisa ser controlada. E essa tem sido uma das principais funções do governo americano desde a Segunda Guerra Mundial, certo? Era como se o imperialismo americano tivesse a ver com reproduzir as condições para que as empresas americanas prosperassem, mas também para que o capitalismo como um todo sobrevivesse. E não era, sabe, apenas sobre ganhar dinheiro diretamente. O Império Americano estava constantemente perdendo dinheiro e subsidiando esse projeto pelo bem do sistema de classes. E assim, muito do que a esquerda tem feito não lida com isso, e na verdade leva a uma confusão significativa sobre quais são as verdadeiras estruturas de poder na sociedade, quais são as mais importantes. Ele diria que era a propriedade dos meios de produção, a concentração de riqueza nas mãos de poucos. Esse era o problema que precisava ser enfrentado. Isso é o que realmente importava em termos de corrigir a injustiça e a desigualdade, o que importava em termos de melhorar a vida das pessoas. Tenho mais duas perguntas. Bem, duas perguntas finais, que são um pouco mais pessoais. Nossos espectadores já estão familiarizados com você e com seu trabalho. Como foi ser filho de Michael Parenti? Há muita pressão quando seu pai é uma figura proeminente, um intelectual público, especialmente um radical. Você precisa estar à altura disso, ou pelo menos tentar, ou encontrar seu próprio caminho e deixar sua própria marca. Mesmo que seja meio caminho de menor resistência, porque você aprende por osmose a falar e a escrever, você acaba seguindo esses caminhos, ou se sente um fracasso. É muita pressão. Então, como foi para você ser filho dele? Que tipo de impacto ele teve no seu trabalho? Bem, sim, foi muita pressão,
Mas também foi, sabe, quero dizer, eu herdei o negócio da família, por assim dizer, o ofício. Quero dizer, eu cresci cercado de um intelectual. E então, quero dizer, a principal coisa que ele me passou foi algo como: você é capaz de fazer isso. Você consegue fazer isso. E eu também sou disléxico, bastante disléxico. Então, era ainda mais intimidante. Mas ele tirou o mistério da coisa. Lembro que ele me incentivava a apresentar uma ideia, e eu disse, bem, não acho que eu conseguiria emplacar algo lá. Não lembro exatamente o que era, mas ele disse, o que você acha que o Bryce pensa? As pessoas, sabe, esses escritores não são especiais. Eles são apenas pessoas. Você simplesmente se dedica. Quero dizer, no começo, quando eu estava começando a escrever, ele era muito crítico em relação à minha escrita. Ele não conseguia ler o que eu escrevia, nem me ajudar a aprender a escrever. Quero dizer, ele não me ensinou a escrever. Era uma pessoa muito nervosa e muito irritada para isso. E ele ficava realmente assustado com a minha dislexia e não lidava muito bem com isso. Às vezes, ele explodia de raiva porque eu não sabia soletrar quando era criança, o que não ajudava, porque eu pensava, eu não consigo, sabe? Eu não consigo fazer isso. Mas ele me incentivou dizendo, você pode aprender a fazer isso. E então eu aprendi. You can learn to do this, and so I did, E sim, foi tipo, sabe, eu me sinto muito sortudo por ter tido um pai que fez algo interessante e deixou claro para mim que eu podia fazer isso. Quer dizer, ele queria que eu lutasse por justiça. Sabe, isso era esperado. Que o certo na vida é trabalhar pela justiça e resistir às mentiras, às guerras e a todas essas coisas. Então, quero dizer, esse era simplesmente o referencial moral com o qual eu cresci. Então, sou muito grato por isso. Mas sim, sabe, eu fui criado nos anos 70 e 80. E era uma época muito diferente, quando as pessoas eram mais livres. E foi assim, eu não fui criado, não morei com ele, exceto por aquela vez em DC. Eu via com frequência, mas fui criado pela minha mãe, que é, sabe, uma boêmia e morava em Vermont, no Maine e no norte da Califórnia. Ela se mudava muito. E talvez eu não esteja respondendo a sua pergunta, mas sabe, eu me envolvi com a solidariedade à América Central. Quero dizer, não era só por causa dele, também era por causa da época e do ambiente. E eu tinha amigos, na adolescência, que também eram de esquerda progressista, sabe, socialistas, marxistas, anarquistas. Então eu nunca senti necessidade de me rebelar rejeitando a política da minha família. Quer dizer, acho que me rebelei de outras formas, usando muitas drogas, o que meu pai odiava e surtava completamente. E sabe, minha mãe me pegou com um monte de maconha que eu tinha escondido, essas coisas. Mas, era assim que era. E então, sabe, eu não li muitos dos livros dele, mas a gente conversava sobre eles. Ele era muito divertido, mas também uma pessoa difícil, às vezes muito bravo. Ainda assim, nós éramos muito próximos. Tínhamos tensões, brigávamos de vez em quando por causa de várias coisas. Sim, tínhamos conflitos, não tanto sobre política, mas sobre decisões de vida e esse tipo de coisa. Mas no geral, foi ótimo. Era assim que era. E você pode nos contar como foi a vida dele depois que deixou o palco e parou de fazer palestras públicas e produzir trabalhos acadêmicos? O que aconteceu então? Bem, ele teve demência, que eu acho que veio de lesões na cabeça. Não era Alzheimer no começo. Bem, provavelmente disseram que o diagnóstico era Alzheimer, mas ele não tinha o tipo de deterioração física que normalmente acompanha isso. Acho que ele tinha uma versão de, como é mesmo, tipo CTE ou algo assim, aquela coisa causada por repetidos golpes na cabeça. Como é que chama? Encephalotia truncarum. Acho que ele tinha alguma versão disso que afetava principalmente sua capacidade de falar, mas ele ainda estava muito presente. E isso veio de jogar futebol americano e boxe.
Ele era um brigador, ele lutava. Era um lutador físico nas ruas e continuou se metendo em brigas até o fim, o que eu vou te contar em um segundo, porque é meio engraçado. Mas acho que era isso. Então ele tinha demência. Ele foi vítima, ou acabou se tornando vítima, de abuso financeiro contra idosos. Uma mulher começou a convencê-lo a assinar cheques, e eu tive que intervir e impedir isso. Ele morava sozinho, e eu ia lá regularmente, ajudando e cuidando dele. He was living on his own. I was going out there regularly, helping him with stuff. And he would walk around his neighborhood and people would come up to help him. Ele costumava andar pelo bairro e as pessoas se aproximavam para ajudá-lo, tipo, você tá bem? E então, sabe, elas chamavam a polícia. Isso aconteceu algumas vezes, 2 vezes enquanto eu estava visitando em Berkeley, e os policiais disseram, se isso acontecer de novo, ele será internado contra a vontade dele. Então eu pensei, tudo bem, vou voltar para o leste. Vendemos a casa dele e ele viveu os últimos 3 anos da vida em um lar de idosos muito bom em Amherst, Massachusetts, chamado The Arbors. É um ótimo lugar. Amherst, Massachusetts, called The Arbors. It's a great place. All these places are getting taken over by hedge Nem funds. todos esses lugares estão sendo tomados por fundos de investimento e simplesmente destruídos. Este aqui, eles têm uns 7 espalhados por Massachusetts, pertence a uma família. Há pessoas que trabalham lá há 15 ou 20 anos. É um lugar realmente bom. Ele passou os últimos 3 anos lá e estava muito feliz, e a equipe o adorava. E teve uma interação engraçada. Em certo momento, esse cara coreano grandalhão, meu pai era bem baixinho, tipo 1,65 m, o que lhe causou muitos problemas quando era jovem, porque as pessoas zombavam dele. Então, ele tinha que brigar. Growing up because people would pick on him, so then he had to fight. This big Korean war vet came in. Um veterano da Guerra da Coreia grandalhão apareceu. Ele tinha mais de 1,80 m, e ele e meu pai não se davam nada bem. Um dia estou visitando meu pai e vejo esse cara com o olho todo machucado. Pergunto a um dos funcionários, o que aconteceu com esse cara? E eles dizem, você não soube? Eu disse, não. Eles responderam, seu pai mandou ele para o hospital. Eu disse, o quê? E eles, ele estava pedindo por isso. Vive incomodando todo mundo e estava pegando no pé do seu pai. Então seu pai mostrou para ele como é que é. Foi muito engraçado. It was very funny. All these working class, women who were the staff were like, they knew. Todas aquelas mulheres da classe trabalhadora que eram funcionárias, sabe, elas sabiam muito bem o que estava acontecendo. Elas diziam, não, esse cara queria isso, ele estava pedindo, e seu pai deu o que ele merecia. Mas sim, foi assim que foram os últimos 3 anos dele. Eu o via muito, o neto dele também o via muito. Depois, quando ele faleceu, ele estava com uma saúde excelente, realmente forte e lúcido. Pegou uma gripe forte que estava circulando. Ele se recuperou e então começou a piorar. O médico disse, sabe, se ele não melhorar, você quer que o intubemos e todas essas coisas. E eu disse que a vontade dele era não ser intubado, alimentado à força nem nada disso. Eu disse, bem, vocês precisam colocá-lo em cuidados paliativos. É apenas cuidado de conforto. Não achamos que ele vá se recuperar. Ele já superou a gripe, mas o corpo dele está meio que desacelerando. Então, ao longo de uns 10 dias, ele foi diminuindo aos poucos. Passamos muito tempo com ele, minha mãe e meu filho. Marcy Smith, sabe, ela preparou um espaço realmente bonito. Ele tinha 2 cômodos, um pequeno apartamento nesse lugar, e ela o deixou muito agradável. Canimos marianos, velas acesas, hoas. No maior tempo de cortes, tomou especialmente nesses últimos dias e pedi lá o Landi. Numerous nights there next to him, and the hospice nurse said it was. E a enfermeira do hospício disse que foi uma das mortes mais pacíficas que ela já tinha visto. Ele não sentia dor. No hospício eles dão muita morfina, sabe? Mas ele não estava com dor. Ele não gostava de remédios. E manter a mente clara era importante para ele. Dava para perceber, tipo a gente dizia, você pode nos ouvir? Levante as sobrancelhas. E ele apertava sua mão e coisas assim. Então nós não o medicamos. Estávamos preparados para dar morfina se ele gemesse ou sentisse dor, mas foi uma morte muito, muito pacífica. E tem que dizer, tudo o que precisava ser dito foi dito. That needed to be said, and just
E sabe, nós simplesmente o cobrimos de amor. E várias outras pessoas também fizeram isso. Minha mãe ligou e conversou com ele. Foi como se todo mundo tivesse enchido de amor. E sabe, a morte não é algo bom, mas, dentro do possível, foi uma morte muito tranquila. Então me sinto bem com isso, por ele ter estado em casa, cercado por pessoas que o amavam. E sabe, ele não estava sendo cutucado, examinado ou medicado, porque ele odiava remédios, aliás. Quero dizer, ele odiava mesmo. Eu lembro de uma vez em que estive na casa dele em Berkeley, pedi uma aspirina, e ele disse, aspirina? Pra que você quer aspirina? Isso é como droga pesada. E eu disse, vai, tô com dor de cabeça. Mas ele nem tinha aspirina. Christian, há mais alguma coisa que você gostaria de dizer sobre seu pai, Michael Parenti, ou algo que queira que nosso público saiba sobre ele, antes de encerrarmos? Acho que já abordamos bastante coisa. Sim, nós abordamos muita coisa. Quer dizer, eu acho que acho que às vezes as pessoas que o seguem não percebem o seu pragmatismo, porque ele é conhecido por defender o socialismo realmente existente e por defender as revoluções do terceiro mundo. Mas ele era incomum no sentido de que também apoiava o socialismo reformista. Quer dizer, ele era muito ligado ao Vítor Marcantonio, que ele tinha visto discursar quando era criança. E sabe, ele tinha uma abordagem pragmática da política e da mudança social, da qual todos nós poderíamos nos beneficiar. Um problema que temos na esquerda é que as pessoas ficam, ideologicamente rígidas e acham que só existe uma maneira de fazer as coisas. E é como, o caminho para o progresso é diferente em momentos e lugares diferentes. São essas conjunturas específicas de condições que tornam necessárias e possíveis várias vias de ação. E acho que precisamos estar atentos a isso. Não é tão fácil descobrir quais são, mas se tivéssemos um pouco mais de pragmatismo, talvez avançássemos um pouco mais. E acredito que essa era uma parte muito importante do pensamento dele, que nem sempre aparece em algumas de suas palestras. Mas é possível ver isso no final de Contra o Império, onde ele fala sobre o que deve ser feito. Acabei de ler isso, e também li Matar uma Nação desde que ele morreu, faz apenas 4 ou 5 dias agora. E acho que é só isso que eu diria. Vou sentir muita falta dele, mas sou imensamente grato por tudo o que ele me deu. Ele foi um grande pai, e serei eternamente grato a ele. Tenho muito orgulho dele. Bem, sou grato por tudo que ele nos deu, e acho que todos que assistem ao The Grey Zone concordariam com isso. Como disse no início desta conversa, ele teve um impacto enorme na minha forma de pensar. É um dos poucos intelectuais que me influenciaram mais tarde na vida e me ajudaram a realmente esclarecer o trabalho que estávamos fazendo no The Grey Zone. Então, Christian, obrigado por nos ajudar a lembrar a vida e o legado incríveis de Michael Parenti aqui no The Grey Zone. Obrigado. Aqui está uma foto minha com ele quando eu tinha 2 anos. Foi quando ele era, incrível, radical. Enfim, Então, obrigado, Max, por fazer isso. Eu realmente aprecio. E sim, tudo o que você está fazendo é muito gratificante saber que o trabalho dele foi tão importante para o que você faz. Porque eu acho que o que você faz é realmente importante. Obrigada. Isso significa muito. Meu carinho para sua fã. No dia seguinte à Revolução, a paixão e a preocupação que eles sentem pelos fascistas, os direitos civis e as liberdades civis daqueles fascistas que antes estavam despejando, destruindo e assassinando pessoas. Agora a revolução tem que ser perfeita, tem que ser impecável. Bem, esse não é o meu critério. O meu critério é o que acontece com aquelas pessoas que não sabiam ler, o que acontece com aqueles bebês que não podiam comer, que morreram de fome. É por isso que eu apoio a revolução. A revolução que alimenta as crianças tem o meu apoio. Não de forma cega, não de forma incondicional.